Projetos como esse dão a mão aos municípios. Municípios entrando em greve. Isso não faz sentido. Qual é a lógica? Para aquecermos a economia. Vai afundar ainda mais a Previdência. Porque só 17 setores. É uma irresponsabilidade total. Não é possível a internet ser um ambiente de insegurança. Não é possível engravidar virtualmente. É mais uma forma de exercício de violência sexual. É o desrespeito ao direito penal. Levando algumas à mutilação e até a suicídio. Mas não banalizar o crime de estupro. A Câmara aprovou esta semana a prorrogação até o final de 2027 da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A medida substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre os salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O objetivo é que a redução de encargos trabalhistas estimule maior contratação e geração de empregos. Um projeto do Senado incorporado ao texto prevê também que municípios com população de até 156 mil habitantes terão redução de 20% para 8% na alíquota da contribuição previdenciária sobre o salário dos servidores. Eu, como municipalista, fui prefeito 8 anos e sei a real situação que os municípios brasileiros sofrem hoje. Não possuem recursos para investimentos. Muitos municípios do Nordeste hoje, ontem e hoje, declarando falência. Então a gente vê que projetos como esse dão a mão aos municípios e a situação que os municípios estão na situação financeira de hoje. Se a desoneração da folha, deputado Pedro Paulo, tem a justificativa de gerar mais empregos, a diminuição da contribuição previdenciária dos municípios ao INSS é para aliviar o orçamento dos municípios. Não tem correlação com a lógica de gerar mais emprego, não tem. E aí a pergunta que se faz é, por que faremos isso? Por quê? Qual é a lógica? É uma mentira que a redução que teremos na contribuição dos municípios seja maior do que o benefício retido na contribuição dos 17 setores. É ao contrário, é 3 vezes maior o benefício para as empresas desses 17 setores do que aquele que será aportado aos municípios. E mais, o que a gente estava acostumado a ver era cobrar do município 20%, a maioria sonegar, pagar parcialmente ou não pagar e esperar ter um refis para renegociar as dívidas com a Previdência. Foi noticiado, e isso é triste, municípios entrando em greve, onde já se viu municípios entrando em greve, prefeitos reclamando do repasse do FPM, reclamando que estão com dificuldades de pagar as suas folhas de pagamento. Então, nada mais justo do que manter essa desoneração a esses setores, no sentido de que a gente possa tentar restabelecer a economia Brasil afora, para que melhore a arrecadação desses municípios. De fato, o que estamos aprovando aqui precisa ter resultados práticos, concretos. E óbvio que se isso não for suficiente, vai caber sim a nós, ao governo federal, aos governos estaduais, encontrar outras formas, outras maneiras de dar condições de sustentabilidade financeira aos municípios. Essa casa faz justiça, nesse momento, com os municípios brasileiros, especialmente o pequeno município, que sofre ao longo de vários anos com a queda da arrecadação e o aumento de responsabilidades. A cada dia tem que cuidar até da polícia militar, que é de responsabilidade do governo estadual. Nós sabemos da necessidade que os nossos prefeitos precisam
agora, nesse momento, para que eles possam viabilizar a gestão pública. E, nesse caso, também a desoneração da taxa previdenciária é imprescindível para que a gente possa fazer com que esse país volte a crescer, com que os nossos prefeitos voltem a investir e a ter capacidade de gestão. O que é urgente é entender que desoneração de contribuição de prefeituras vai afundar ainda mais a previdência do próprio servidor. E isso tem que ser discutido em sede de reforma tributária. Vamos parar de atropelar a agenda econômica e fiscal para beneficiar quem já é beneficiado. Houve um crescimento de mais de 15% dos empregos gerados por esses setores a partir dessa legislação, uma legislação que deu certo e que abre caminho para que nós tenhamos uma reflexão aqui. A desoneração da folha deve alcançar todos os setores no Brasil. Não é razoável que nós que precisamos gerar emprego no Brasil, né, penalize quem emprega. Quem emprega tem que pagar um volume altíssimo de imposto sobre a folha de pagamento. A pergunta que não quero calar aqui é por que só 17 setores? Todos os setores e todos que empregam têm que ter as mesmas condições. Então, é importante que a gente, sim, debata redução de alíquotas também para todos os setores, não só para os 17 setores. E a oposição irá encaminhar, sim, porque é fundamental a desoneração da folha para aquecermos a economia e, sobretudo, socorrer quem mais precisa nesse momento. Como falamos anteriormente, é uma pauta nacional, é uma pauta de Brasil. A não prorrogação dessa medida, dessa importante política de desoneração da folha, implicaria não só em milhões de postos de trabalho, com a demissão de milhões de trabalhadores, mas também impactaria fortemente na sociedade como um todo. No preço dos alimentos, no valor do serviço e produtos também, impactaria no valor da tarifa pública do transporte, impactaria na vida de toda a sociedade brasileira. Aqui endureceram o arcabouço, apertaram ainda mais o arcabouço fiscal, e o discurso era o seguinte: não pode haver gastança, o déficit primário tem que ser zero, essa casa precisa ter coerência. Os senhores estão rasgando tudo o que falaram. O impacto financeiro dessa desoneração que é gasto tributário, pode chegar a 30 bilhões. Eu chamo a atenção, é uma irresponsabilidade total. Deputado Lindbergh, veja bem, o fato de nós aprovarmos aqui não tira do Congresso Nacional a condição de revisitar esse tema a partir do ano que vem. Até porque a gente vai debater a segunda etapa da reforma tributária. O que nós não podemos fazer agora é abandonar a política de geração de emprego que se viabilizou através dessa desoneração. Essa política de desoneração, ela não é benéfica para o país. Nós temos que, lá na frente, já rediscutir isso. Já nós vamos ter que rediscutir isso, mas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de prorrogar, pelo menos mais algum tempo, a desoneração desses 17 setores da economia brasileira, acoplando a esse modelo a questão, ao socorro que o governo federal precisa dar aos municípios. Nós já vimos o que aconteceu mais de uma vez nesse país, quando se deu desoneração para poder garantir emprego, evitar demissões. As empresas que receberam desoneração botaram isso em caixa e demitiram. Isso não faz sentido. Quando se faz uma isenção tributária, é dinheiro público, é dinheiro dos tributos da sociedade brasileira e da produção brasileira. Portanto, é importante que haja uma compensação garantindo aqueles que fazem a empresa produzir. Porque nenhuma empresa anda sem seus trabalhadores. Essa casa deu um passo importante na manutenção da desoneração, em ter também abraçado os municípios que passam uma dificuldade grande nesse instante,
muito especialmente em função da perda de ICMS dos estados, na perda de IPI, na perda de movimento econômico nesse país em função dos altos juros. A desoneração da folha de pagamento, aprovada na quarta-feira, teve a urgência aprovada na véspera junto com outros 10 projetos de lei. Entre eles, o que tipifica e pune o crime de estupro virtual com a mesma pena prevista para o crime de estupro, 6 a 10 anos de reclusão ou, em caso de estupro de vulnerável, 8 a 15 anos de reclusão. O chamado estupro virtual é praticado à distância por meios digitais, através de sites e aplicativos. Agora a matéria está pronta para ir à votação em plenário. Nós sabemos que a maioria dos crimes de cunho sexual ocorrem dentro de casa. E não é possível, neste momento de enfrentamento, a internet ser um ambiente de insegurança para todos aqueles e aquelas que são o usuário de um serviço que deveria ser, inclusive, de proteção. Você equivale 2 crimes totalmente diferentes, com objetos diferentes, com agressividade diferentes, que deveriam, obviamente, ter penas diferentes. Você tira a importância real de um estupro real. É óbvio que, por exemplo, não é possível engravidar virtualmente, assim como é possível engravidar num estupro real. É de um tema que para nós é de extrema relevância, porque é mais uma forma de exercício de violência sexual, que chega através das redes, do computador, que coloca, sobretudo, as nossas crianças e os nossos jovens à mercê desse tipo de vulnerabilidade e de exploração. Os senhores estão me dizendo que um crime praticado pela internet equivale, em termos de pena, a um crime praticado pessoalmente? Então, uma mulher que apanha, que tem relação sexual forçada, ela vai ter, o criminoso vai receber a mesma pena que aquele que envia uma imagem pela internet. Nós já temos o crime de constrangimento ilegal no Código Penal. A criação desse tipo penal é um desrespeito ao princípio da proporcionalidade, é um desrespeito ao direito penal. Primeiro, é um instrumento de coação que é utilizado para que a mulher comer ou faça atos contra a sua própria vontade de natureza sexual. Depois isso pode ficar registrado e pode servir de novas formas de coação ou novas chantagens a ser imposta a esta mulher. Nós poderíamos até estar discutindo aqui um novo tipo penal com a proporcionalidade de pena de acordo com a gravidade desse crime, mas não banalizar o crime de estupro. Tratar um estupro que há uma violência física, que há uma agressão, e que, de fato, faz com que a mulher, inclusive, possa engravidar, como um estupro virtual, algo que deve ser penalizado e já é penalizado pelo Código Penal. Este é um crime que deve ser fortemente combatido por este Parlamento. E o tipo de agressão virtual que é imposta a mulheres, a adolescentes, causando-lhes um problema emocional grave, levando algumas à mutilação e até a suicídio, não pode ser ignorado pela Casa. Outro projeto que teve a urgência aprovada e já pode ir a voto é o que aumenta para 4 a 8 anos de reclusão a pena para o crime de furto e para 8 a 20 anos de reclusão a pena para quem for condenado por roubo. O autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, critica a impunidade e defende uma política de tolerância zero contra esse tipo de crime. Mais de 90% dos crimes não são solucionados, ou seja, a maior parte dos criminosos está solta e mesmo os criminosos que a polícia consegue levar para o sistema judiciário e mesmo os criminosos que a polícia pega em flagrante e leva para a delegacia, já são soltos por causa das penas muito baixas para o cometimento desses 2 crimes e que eu defendo que haja uma política de tolerância zero, que a gente tenha um rigor com crimes mais leves para evitar que crimes mais graves e que o crime organizado tenha o domínio sobre cidades como tem sobre a cidade de São Paulo. Parte desse aumento de pena pode tratar diretamente de furto famélico, ou seja, pessoas que roubam, que na verdade furtam, melhor dizendo, um pedaço de pão sem violência ou grave ameaça. O que vão dizer é que, se tratando de furto famélico, já existe jurisprudência sobre o tema, mas jurisprudência não é lei.
E essa é uma questão controvertida, com várias decisões judiciais, que em determinados momentos faz com que uma pessoa que tenha fome possa passar a ser encarcerada. Esse é um projeto muito importante para darmos uma resposta como Parlamento brasileiro para os altos índices de criminalidade que assusta a população a cada dia. Lá no estado da Paraíba, senhora presidente, subiu assustadoramente o crime de furto e roubo, tipificados no artigo 155 e 157 do Código Penal, que infelizmente é caduco, é da década de 1940, e precisamos atualizar essa legislação urgentemente. Já há prerrogativa no artigo 59 do Código Penal, aonde a magistratura pode atuar de maneira discricionária sobre as ações penais em que se encontra principalmente as consequências do crime e o comportamento da vítima. Portanto, se já está previsto no Código Penal brasileiro, nós entendemos que este projeto, ele se afeiçoa no chamado direito penal simbólico e, portanto, nós somos pela rejeição. Deputados de oposição criticaram uma suposta falta de previsibilidade da pauta do plenário, mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ponderou que o andamento das votações depende da publicação do relatório dos projetos em discussão dentro do prazo combinado, o que não tem acontecido. O acordo de líder está virando rotina. Olha, nós do PL queremos colocar um em urgência, o outro partido quer colocar um em urgência, vem 10 regimes de urgência numa noite. Aprova-se 10 regimes de urgência e aí nós vamos correr o risco de depois aprovar o mérito sem uma discussão mais profunda. É muito ruim a interpretação de ser colocado em votação todos os projetos eventualmente que estão na fila de urgência com parecer. Não se sabe quantos projetos estão na fila de urgência e não se sabe quais deles têm um relatório pronto. Admitir esse tipo de procedimento é admitir de que no futuro qualquer projeto seja votado, desde que tenha parecer, mesmo não estando na pauta, pegando esse plenário totalmente de surpresa. 20 projetos foram pedidos semana passada. Nenhum projeto foi disponibilizado o relatório. Não há pauta que ande e que se equilibre sem que os líderes que pedem a pauta cumpram a obrigação de publicar relatório. Então, o que eu só apelo é porque todas as vezes a gente fala e gosta de bater nesta casa com falta de previsibilidade. Pelo contrário, a gente tem se esforçado ao máximo para que isso aconteça. Temas de interesse nacional. Debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Conseguimos as assinaturas necessárias para protocolar o requerimento para a instalação da CPI que vai investigar essa fraude que tem atingido os consumidores de todo o país. A 123 Milhas, Hot Milhas, Hotel Urbano, Hub, todas essas empresas que prometem entregar o sonho ao consumidor, mas na verdade entrega o pesadelo. Vai ter CPI